Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos à penúltima aula do nosso curso Sérgio Mascarenhas, Políticas Públicas e a Qualidade da Educação Brasileira. 19ª, chegamos já quase no fim, né? Lembrando que esse curso, então, é uma atividade que faz parte das ações da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira para Políticas Públicas em Cidades de Médio Porte, cátedra que está baseada aqui no Polo Ribeirão Preto do Instituto de Estudos Avançados, do qual eu estou coordenador, né? Nosso titular da cátedra, o professor Mozart Neves Ramos, que fará daqui a pouquinho a apresentação do nosso convidado de hoje, né? Os avisos de sempre, né? Já estamos terminando o curso, então suponho que todo mundo já está mais experiente. Então, perguntas direcionadas no botão de Q&A, né? De QIA, na parte inferior da janela do Zoom. Comentários e conversas paralelas pelo nosso chat, né? Então, no modo online, as conversas paralelas são muito bem-vindas. No modo presencial, nem tanto, né? Porque atrapalha a aula, mas no modo online está joia, né? Lembrando e chamando a atenção do nosso convidado de hoje, professor Naumar, que a gente tem participantes basicamente do Brasil inteiro, viu, Naumar? Coisa que não seria possível se a gente estivesse no modo presencial. Eu acho que esse é um ganho muito grande desse modo online. Há perdas também, né? Mas esse é um ganho, tentando olhar o que fica de positivo. E como a gente está se aproximando do fim, tem surgido questões sobre o trabalho final de curso. Então, o professor Mozart propôs que na próxima semana, na última aula, a gente comece, né, a nossa reunião 1 hora antes da aula, tá? Às 4 da tarde. E esse encontro não é obrigatório, é para aqueles que, porventura, tenham dúvidas acerca do trabalho final, que possam entrar na nossa sala virtual aqui e fazer perguntas diretamente para o Mozart, que vai tentar responder, esclarecer dúvidas sobre o trabalho final, tá bom? Fica combinado assim. Então, na semana que vem, a sala vai estar aberta 1 hora antes. Você não precisa entrar exatamente 1 hora antes, né? Mas vai estar aberta, a gente vai estar disponível desde a partir das 4 da tarde. Então, quem tiver dúvidas sobre o trabalho final, ou quiser bater um papo com o Mozart nessa hora antecipada, a gente começa às 4, e às 5 horas a gente tem a nossa aula de encerramento do curso, né? Tá bom? Então, fica assim. Lembrando também que o material, então, outra vantagem do modo online, o material fica gravado, a gente produz conteúdo, então o nosso time do Polo IEA, Ribeirão Preto, vai colocar de novo os links, né, ao longo da aula, aqui no nosso chat, os links para as aulas, os vídeos das aulas que já ocorreram, né, as 18 aulas anteriores, o link para os slides e o link para o material complementar. Então, isso vai sendo postado no nosso chat à medida que a aula for se desenrolando. Muito bem. Então, dito isso, passo a palavra para o professor Mozart, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Mozart, por favor. Bola está com você. Muito obrigado, Antônio. Boa tarde para você, para o nosso querido Naumar, para todos que nos acompanham ao longo de quase 4 meses, né, de trabalho, né, toda quinta-feira, nesse horário. E hoje, gente, eu tenho uma alegria enorme de apresentar o Naumar, por várias razões, mas eu diria que 2 delas são muito simbólicas para mim. Eu considero o Naumar uma das pessoas mais inovadoras no campo da ciência da educação nesse país. Eu tive o privilégio de conhecer Naumar pessoalmente quando ele foi reitor da Universidade Federal da Bahia e também naquela oportunidade, por coincidência da vida, eu era o reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E desde então a gente vem construindo uma amizade sólida, né? Fiquei muito feliz quando eu ainda estava no Instituto Ayrton Senna como diretor de inovação e ele me diz: olha, estou na Cátedra da Educação Básica aqui da USP, em São Paulo. Eu disse: opa, então vamos sentar para conversar, porque Naumar é uma daquelas pessoas inspiradoras, né? Há um outro aspecto em Naumar que me chama muito a atenção, é a capacidade, Antônio, que ele tem de mobilizar as pessoas. Ele é uma pessoa que tem... Poucas pessoas eu conheço com essa capacidade. Ele, na Cátedra da Educação Básica, que hoje ele dirige com grande competência, ele mobilizou grandes nomes da educação brasileira. Então, isso tem dado uma efervescência fantástica ao trabalho da cátedra.
Mas a história de Naumar é uma história, realmente, um currículo. Antes de entrar no Arma, eu disse a ele, eu fiquei muito impressionado com o currículo dele. O Naumar, ele é professor titular de epidemiologia do Instituto de Saúde Coletiva da Federal da Bahia, portanto, professor titular. Claro, tem mestrado, doutorado, né? Professor visitante de importantes universidades americanas, como a Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, Universidade de Montreal, Universidade de Harvard. Foi o primeiro titular da cátedra Juan César Garcia, da Universidade de Guadalajara, no México. É um pesquisador nível 1 do CNPq, com mais de 350 trabalhos publicados, livros escritos. Então, é uma grande referência, Naumar, não só no campo científico, do qual atua, no qual se especializou, mas Naumar também deu essa importante contribuição ao ensino superior, no momento em que ele entra como reitor, não é, eleito na Federal da Bahia. Então, ele foi, portanto, reitor por 8 anos da Universidade Federal da Bahia, de 2002 a 2010. Né? E depois foi reitor da Federal do Sul da Bahia. Né? E aí eu reencontro novamente Naumar, né? Ele falando para mim do que ele vai falar hoje para vocês, né? Numa ideia muito interessante da formação de professores, numa visão inter e transdisciplinar, né? Sempre numa visão de vanguarda. Né? Então, o Naumar ele tem uma contribuição muito importante para a educação, para a ciência brasileira, né? Além de ter essas outras habilidades que não são comuns nas pessoas, de mobilizar, ele tem uma capacidade de uma empatia, simpatia pelas pessoas, que termina fazendo com que todo mundo trabalhe em torno dele. Né? Então, Naumar, eu estou muito feliz de estar hoje aqui com você, né? Antônio e eu, né? E todos que estão acompanhando, já estamos com 130 pessoas acompanhando, que irão acompanhar a sua aula. Né? Então, seja muito bem-vindo, você que hoje é o titular, né, da Cátedra da Educação Básica, né, Alfredo Boss, da Universidade de São Paulo, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, meu caro amigo Naumar de Almeida Filho. Bom, obrigado, Mozart. Obrigado, Antônio. O Mozart vocês já conhecem, né? Tem essa generosidade, esses não desconto da amizade, mas muito obrigado por essa carinhosa apresentação. O que eu prometi conversar com vocês tem muito a ver com um pouco nessa apresentação do Mozart, a indicação que eu fiz uma carreira de pesquisador, né? E todos nós, nas universidades, em especial nas universidades públicas no Brasil, nós fomos selecionados e admitidos na instituição muito mais como pesquisadores do que como professores. Né? A avaliação é muito um certo conhecimento e produção, e alguns até produtividade, em campos de ciência, em campos disciplinares de ciência e tal. E alguns também recebem assim certas demandas, né, pela gestão. Né? O Mozart também foi 2 vezes reitor da Universidade Federal de Pernambuco e era o presidente da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, quando eu cheguei ainda bem calouro, né? E aprendi bastante com Mozart. E essa história de aprender bastante tem a ver porque se a gente tem uma formação de pesquisador, essa inquirição permanente, né? Perguntar por quê, né? Entender como é que as coisas funcionam. Né? E aí, quando eu fui eleito reitor, um pouco inadvertido, né? Realmente não era meu projeto. Eu estava numa das universidades que o Mozart falou, e aí ia para um congresso na Argentina e dei uma parada em Salvador. Né?
E aí o pessoal me convidou para um evento para discutir a sucessão na reitoria, né? E aí, quando eu cheguei nesse evento, era o lançamento da minha candidatura na reitoria. Ficou meio difícil e tal, aí tive que voltar, até desfazer contratos e não sei o quê, para chegar. E foi estranho, porque boa parte da campanha, moça, a minha cadeira era vazia, porque eu não estava, né? Aí, né? Então, os adversários ficavam fazendo muita gozação com o candidato ausente e tal. Pois bem, aí eu tive que assumir a reitoria. E a reitoria da Federal da Bahia, isso em 2002. É claro que o que alguém com uma formação em pesquisa vai fazer é estudar o assunto. Então, a minha formação no campo da educação é totalmente autodidata, né? Claro, eu sempre gostei de dar aula, investia em fazer boas aulas, né? Mas não tinha a menor ideia do fascinante que é esse campo e, mais ainda, do que significa a universidade, né? Então, o tema universidade, de fato, a partir daí se tornou assim um objeto de conhecimento para mim, né? E eu fui assim aos trancos, aos barrancos e buscando referências, estudar um pouco o assunto. E boa parte do que vou falar aqui vem desse, digamos, desse trabalho de aprendizagem no processo, quer dizer, aprender fazendo, né? Bom, regra geral na pesquisa é conhecer assim, os fundamentos da questão científica, né? Eu fui tentar conhecer os fundamentos do problema da universidade, e especificamente da Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira eu tenho uma ideia muito crítica, né? Acho que foi um dos instrumentos de dominação social mais bem-sucedidos, né? E que tem assim uma responsabilidade, tinha e tem e mantém, né, uma responsabilidade pela reprodução desse sistema de privilégios, de hierarquias, né? Que caracteriza muito essa nossa sociedade com origem patriarcal, com origem no escravismo, uma origem colonial, um fundamentalismo que de vez em quando emerge, como agora, né, e assusta todos nós, né? Mas isso é a nossa sociedade. Então, ao fazer um pouco essa prospecção da universidade no mundo, na história, no Brasil, e aquela universidade que eu estava, nós identificamos duas questões que tomamos como alvo imediato. Uma delas era o fato da Universidade Federal da Bahia, em 2002, quase 200 anos da sua fundação, era uma universidade de Salvador. A Bahia é um dos estados com maior proporção de população rural e localizada no interior, em todo o Brasil, né? E não tinha educação superior no interior. A interiorização da educação superior. Problema incrível esse. O outro Salvador, a Bahia, mas Salvador em especial, é a cidade mais africana do Brasil. E a universidade era uma das mais brancas do Brasil, né? Claro que com suas variações internas e tal. Então, esses dois temas realmente foram principais questões programáticas nesse primeiro mandato, né, de 2002 a 2006. E aí começamos um trabalho para interiorizar, e esse trabalho, depois com o Reúne, ganhou uma força ainda mais intensa, e também para abrir a universidade. Então, a nossa eu creio que foi a segunda universidade federal a incorporar um programa de ações afirmativas, incluindo reserva de vagas, né, que popularmente se chamou de cotas, né? Só que, diferentemente da UNB, que foi a primeira, as cotas nossas eram cotas mais no modelo que depois a norma brasileira, a lei brasileira, terminou aprovando. São cotas sociais onde ficam embutidas cotas raciais. E tomando como proxy ou indicador da origem social a escola pública. Então, tinha cursos na Federal da Bahia
um curso, eu não vou dizer o nome aí, mas tinha um curso que tinha 7% de alunos provenientes de escolas públicas, né? Tinha até um pouco mais de pretos e pardos autodeclarados, né? Em função, claro, da massividade da presença naquela sociedade, mas nada perto dos 85% de descendentes de africanos, que são a população de Salvador. Então, esse primeiro mandato foi muito claramente dirigido a esses dois pontos. No segundo mandato, e aí, Mozart, coincidiu com o segundo governo Lula, né? E naquela virada, nós apresentamos para o ministro Haddad, né, na época, o plano que tínhamos feito para a renovação do mandato. E esse plano chamava UFBA Nova, e era uma proposta de reforma curricular radical da UFBA para fazer com que ela, ao acolher aquela massa de sujeitos que tinham vindo de segmentos sociais e origem racial, étnico-racial, que não estava na universidade, ela não fosse a mesma universidade. E então era uma proposta de transformação curricular com base nesses temas que vamos conversar agora, né? Que é o tema da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, e alguns podem até falar da interculturalidade ou do multiculturalismo, que, aliás, é como está na norma da educação brasileira, né? Que Mozart tem tanto contribuído, o tema do multiculturalismo como um dos temas contemporâneos transversais para todo o sistema de educação, não somente para o sistema de educação superior. Eu esqueci de falar logo no começo, eu preferia a gente conversar mais, quer dizer, isso significa que se algum de vocês quiserem agregar alguma coisa, Mozart, Antônio, alguém talvez até, só dizer que a gente interrompe algum argumento que esteja em curso ou a própria apresentação. Pode ser assim, Mozart? Tá bem. Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela, já indicando o que foi a ementa que apresentamos, né? É uma proposta de formação, discutir a formação intertransdisciplinar para professores da educação básica. E isso numa constatação de que talvez seja esse o grande problema da universidade brasileira, da universidade pública brasileira. A articulação com o sistema público de ensino, aquilo que se chama a expressão sistêmica da educação, as universidades não participam, né? Porque nega em três, quer dizer, tem três negativas ou negações, né? Aliás, o apóstolo Pedro negou 3 vezes Jesus, né? Então, a universidade brasileira nega 3 vezes a relação com o sistema público de ensino. Primeiro, é a negação ou denegação da interprofissionalidade, porque nossas universidades se organizam como formação em carreiras. As pessoas entram diretamente no curso profissional. E, quando entra num curso profissional, separa dos outros. Aliás, quem tem alguma experiência em universidades no mundo verifica que isso não ocorre em outros países. Entre nós, alguém, aos 17 anos, faz um processo seletivo, entra numa faculdade prestigiosa, cursa 5, 6 anos, alguns 7 anos, naquela faculdade prestigiosa, e se forma na faculdade prestigiosa, fez um investimento na sua profissão, no seu projeto de vida, na sua carreira, né? E termina tendo uma formação isolada das outras. E aí, depois, lá para frente, pode até constatar que o mundo real é o trabalho em equipe e não o trabalho isolado, né? E aí há muitas queixas. Engenheiro não consegue fazer o teamwork. Os médicos têm dificuldade de trabalhar na equipe de saúde da família.
né? Advogado é uma carreira solo, né? São grandes estrelas e tal. Essa crítica deveria ter sido feita para o sistema de formação, porque é um sistema de formação com base nessa primeira denegação de que a formação profissional ela é tanto melhor quanto mais interativa seja, né? Propiciando, inclusive, a possibilidade de mudança nas carreiras, né? Bom, a segunda denegação é a da transdisciplinaridade, quer dizer, a constatação, afirmação, reiteração de que a formação se dá dentro de campos isolados, campos disciplinares isolados. E isso é um grande incentivo ao que a gente chama de especialidade ou especialização, e que faz com que os sujeitos tenham uma dificuldade, mesmo depois de graduados, de migrarem, de mudarem, de se transformarem. Aí o mundo muda e a formação do sujeito não mudou, é um sério problema de formação profissional pela vida, né? A terceira denegação é o que a gente pode chamar de dimensão transepistêmica, ou transcultural, ou intercultural. Isso porque a formação se dá dentro da universidade e pautada por um tipo de ciência que é uma ciência muito limitada, muito eficiente para certas coisas, mas extremamente pouco efetiva para outros temas, para outros assuntos, né? E mais ainda, com uma capacidade crítica muito reduzida, né? Então, o que é que eu estou propondo a gente avançar, a gente discutir, conversar um pouco mais? Essa constatação dessas três denegações, isso é uma hipótese, não é constatação, me perdoem, é uma hipótese, né? Se essa hipótese é correta, nós estamos com sérios problemas. Estamos alimentando uma crise seríssima, porque é uma crise que se reproduz e é uma crise que ela não tem um reconhecimento pela própria instituição. E esse não reconhecimento da crise não é qualquer incentivo para a transformação. E aí o Mozart mencionou essa comichão pela inovação. Mas Mozart a convicção de que, se não mudarmos, os problemas vão se aprofundar, vão se ampliar, vão se generalizar. E aí corremos um risco. Eu me lembro que, até nossas conversas ainda, 2 décadas, quase envelhecemos, né? Aí 2 décadas quase, né? Essas conversas do atraso da universidade brasileira em relação ao mundo, né? O mundo está fazendo assim reinvenções institucionais incríveis e nós continuamos com a universidade nossa majoritariamente formadora de profissões, né? Isso tem levado a algo que eu falo brincando, porque é uma amiga nossa, a professora Bernadette Gatti, né? Eu falo brincando, esse é o paradoxo Gatti. Sabe qual é o paradoxo Gatti? É que as universidades públicas são as principais formadoras de professores para a educação básica privada. E é a principal formadora de professores para si própria. E o sistema educacional público de educação básica assim, totalmente dominado pelo setor privado de educação superior. Isso é um paradoxo. É como se a instituição universitária contribuísse para a sua própria reprodução e para a reprodução dessa sociedade com esse conjunto de problemas e desvios, perversões e crises sucessivas, né? E também contribuísse para a sua própria reprodução, né? Então, esse é o paradoxo Gatti, né? Ela gosta quando eu faço essa referência, porque é um pouco um mantra, o que ela está sempre discutindo e tal, e eu não vejo muito muita sensibilização das instituições universitárias nesse aspecto, né?
Vocês comentariam alguma coisa, Antônio, Mozart? O que vocês acham desse introito? Olha, Naumar, é um introito que eu acho que eu tenho debatido muito, você sabe, a minha grande, eu diria, frustração que eu tenho até hoje é que a universidade ela não despertou ainda para o seu gigantesco e importantíssimo papel de melhorar a qualidade da educação básica. Isso passa por essa visão na formação docente que você está tão bem colocando. Eu acho que a universidade, ao se colocar no pedestal de ensino superior, parece que ela se esquece que quem alimenta esse sistema é a educação básica. Se nós não tivermos jovens bem preparados, principalmente para a carreira do magistério, que é o nosso grande desafio, a gente está, de certa maneira, comprometendo a própria qualidade do ensino superior. Veja, não é à toa que, dados do INEP, eu não estou inventando nada, de cada 100 jovens que ingressaram no ensino superior no Brasil, o INEP saiu acompanhando, né? Até 2016. Teoricamente, os alunos deveriam ter concluído o seu curso. 57 desistiram do ensino superior, de cada 100. Aí alguém diz, isso foi no setor privado. Não, não, não. Setor privado, de cada 100 é 62. No ensino público federal, 48. É um negócio gigantesco. E 44 no setor estadual. Gente, a gente precisa rever isso daí. Quando a gente vai para a formação de professores, aí é que o drama acontece. Então, se a universidade não entender o seu papel estratégico, a sua visão, que ela precisa ter essa visão sistêmica da formação do professor, a gente não avança. Olha, esse tema que você está trazendo é um tema, para mim, central para o futuro do Brasil. Antônio, o que você diz? Diga aí. Vou fazer um comentário e vou ler 2 comentários do chat, que as pessoas estão comentando no chat. Assim a gente traz os participantes também para a aula, até de um modo um pouco diferente do que a gente fez em outras aulas. Na questão de interdisciplinaridade, eu faço um comentário que é curioso, porque as universidades têm vários objetivos, né, certo? Um deles, obviamente, é a formação de mão de obra qualificada, formação de professores e também produção de conhecimento, né? Então, é curioso porque no quesito produção de conhecimento, muito da pesquisa que é feita em universidade, eu falo pesquisa geral, né, Norma? Você está aí na epidemiologia, eu estou aqui na biofísica. Veja, eu mesmo sou físico e atuo numa área que é interdisciplinar, que é na fronteira com a biologia, com a medicina. Então, nas questões de pesquisa, aparentemente, nós já conseguimos vencer essa barreira de romper com as disciplinas isoladas e fazer uma pesquisa interdisciplinar. Isso não era assim há 30 anos atrás, mas hoje em dia é quase impensável você pegar grupos de pesquisa em universidades de ponta que não trabalhem de maneira interdisciplinar, né, com colaboração com grupos que não fazem parte da sua disciplina original, né? Então, aparentemente, no quesito produção de conhecimento, a gente vai bem, né? Mas no quesito aí é curioso, porque assim, eu tiro até o meu departamento aqui, né? Então, estou num departamento onde o nosso curso de bacharelado, é um bacharelado, todo mundo está na área de física aplicada à medicina e biologia. E aí a gente fez um movimento de até fazer um curso de bacharelado diferente. Então, em vez de fazer um curso de bacharelado em física pura, o nosso bacharelado é em física médica. Mas isso não é assim em todo lugar. Então, você vai lá num outro instituto de química ou de física, eu garanto para você que boa parte dos professores daquele curso fazem pesquisa interdisciplinar, mas o curso de graduação, de licenciatura ou bacharelado é um curso disciplinar ainda, né? É de química, ou de física, ou de biologia. Ou seja, o cara não trouxe essa interdisciplinaridade que ele usa na pesquisa para a formação do aluno em nível de graduação. Isso não aconteceu, né? Então, é curioso isso aí. É curioso, né? A gente trabalha na pesquisa de maneira interdisciplinar, mas não forma os nossos próprios alunos de maneira interdisciplinar, a menos de tentativas pontuais, né? Claro, tem sempre um docente que vai lá e traz exemplos de outra área, mas isso não está colocado no currículo. Se você olhar o currículo
da bacharelado de licenciatura em física, esse eu posso falar bem, porque eu conheço bem, ele é o mesmo curso que tinha 30, 40 anos atrás, é o mesmíssimo, tá certo? Não mudou nada. Então, é curioso essa dicotomia aí, né? Esse pode ser outro paradoxo, né? Assim, então, a gente faz pesquisa interdisciplinar, mas não forma as pessoas de maneira interdisciplinar, tá? Aqui tem 2 comentários no chat, aqui, ou não, da Tanase, dizendo que esse problema de compartimentalização remonta desde a época de Descartes, né? Se a universidade já não foi montada assim desde o passado, desde sempre. Deixa eu achar o comentário dele aqui. Isso. Essa relação paradoxo já não foi instalada desde o início da universidade no passado, tá? Então é isso. Bom. Esse comentário do Atanásio, né? Atanásio. É fantástico esse comentário, porque traz a questão da história. A gente pode entender as instituições vendo muito de sua história. Agora, Descartes nunca ensinou em universidade assim do ponto de vista formal, né? Ao contrário, ele até fugia das universidades, né? Ele teve uma contribuição assim muito interessante, né? Porque ele tinha um medo louco de ser, digamos, capturado pela Inquisição, pelas coisas que ele pregava, ensinava e escrevia, né, também. Agora, as universidades holandesas, ele deu aulas, né, mas nunca foi professor de nenhuma instituição. As universidades tinham um modelo de formação naquela época um pouco diferente, era um modelo mais integrador, realmente. Eles chamavam estudos gerais, né? E era o trivium e o quadrivium, eram nas universidades medievais. No tempo de Descartes, já tem especificações, e também Descartes teve uma espécie de rival em vida, porque o rival dele era mais jovem, que é o Pascal, é exatamente o oposto de Descartes, né? Pascal pregava que o conhecimento não era pela fragmentação, e sim pela integração. E claro, né, Descartes, você leu as regras do método, você lê as regras do método e vê, poxa, a gente ainda faz isso, né? Aí é claro, né, tá na origem. Agora, o problema é que o mundo mudou, né? Do século XVII. No século XVIII tem uma enorme mudança no mundo, que há uma explosão do que hoje chamamos de ciência, né? Naquele tempo eles chamavam filosofia natural, mas há uma explosão. E aí é que o que chamamos ciência e suas referências tecnológicas se organizam de muitas maneiras, e na virada do século XIX se consagra isso. E de fato, Atanásio tem razão, é uma referência cartesiana, e as universidades, elas, claro, né, seguiram isso, mas elas seguiram em 2 caminhos. Um foi um caminho mais alemão, mais germânico, né? E outro é um caminho mais francês. O caminho germânico, o grande nome que a gente fala até hoje é o Humboldt, né? o Wilhelm von Humboldt, né? Como grande organizador de uma universidade que tinha como base o que ele chamava de Bildung, que é o conceito de formação geral. Quer dizer, as pessoas precisavam entender o mundo, a vida, a história, o cosmos. O livro do irmão do Humboldt, Alexander, né? O irmão caçula, chama-se Cosmos, né? Na ideia que as pessoas precisavam aprender o todo para a compreensão. Já a Universidade Francesa, com a Revolução de 1789, eles extinguem as universidades, os revolucionários. Ao reconstituir as universidades, eles reconstituem como faculdades, e dentro das faculdades as cátedras. E cada ciência tinha a sua cátedra. E esse formato fragmentado, e aí, no caso, mais do que a fragmentação científica, eu acho que a gente herda no Brasil o formato institucional. Por isso que o Brasil não tem universidades no século XIX, nem no século XVIII, nem no século XVII. Nós só vamos ter universidade formalmente constituída no século XX, né? E é interessante isso, viu, Mozart? Eu me interessei bastante nisso porque
houve 18 propostas durante o século XIX de criar universidade no Brasil. E essas propostas foram recusadas, né? E a recusa era na direção do seguinte raciocínio: olha, se a França, que é o centro da cultura do mundo, não tem universidades e sim faculdades, por que o Brasil vai ter, né? E eu acho que aí nós realmente embarcamos em uma expressão do Nordeste, não sei se no sul do Brasil se usa, né? Uma canoa furada, né? E até hoje pagamos por isso. Nós temos uma universidade bonapartista. É claro que a rede universitária mundial ela é internacionalizada desde sempre, né? E é claro que os grandes movimentos de produção de conhecimento têm uma referência internacional. Então, eu estou fazendo todo esse arrodeio, Antônio, para ajudar a compreensão do que você está falando. Quer dizer, o professor universitário, como pesquisador, ele participa de redes de pesquisa que definem, condicionam, determinam um certo padrão, mas está instalado em uma universidade que institucionalmente se organiza em outro padrão. E aí dá uma bela esquizofrenia, né? O cara, no seu laboratório e até no seu trabalho, na formação, no doutorado, pensa como a vanguarda do seu campo. Aí vai para a graduação e, olha, vai ensinar a física do século XVIII. Vai ensinar a química do início do XIX, né? Vai ensinar aquela biologia até no início do século XX, né? As mais recentes transformações no pensamento ecológico não fazem parte, em geral, disso que a gente chama de currículo, né? É fascinante isso, realmente é fascinante. Agora... Vou aproveitar e já faço uma pergunta aqui, da Marinalva, hoje, já que hoje está fazendo um esquema diferente, que eu acho ótimo, né? Mas a Marinalva já pergunta aqui, na Marinalva Coelho, diz: um programa de parcerias das universidades com as escolas públicas poderia ser uma estratégia de trazer as universidades para as comunidades, até mesmo como um estímulo aos estudantes e profissionais da educação das escolas? Pergunto isso tendo como exemplo a Escola de Aplicação da USP, uma escola pública que se destaca das demais nos métodos e também nos indicadores. Ótima pergunta, porque eu vou dar uma resposta assim daquelas bem estranhas, né? As melhores escolas de ensino médio do Brasil são públicas e são os colégios de aplicação de algumas universidades. O da UFRJ é fantástico, o da USP é maravilhoso, de Viçosa. Na Federal de Pernambuco tem colégio de aplicação ou escola de aplicação, Mozart? Você chegou a montar algo parecido? Tem, certamente. Aí o que é que produz? Um modelo que é dificílimo de ser generalizado, de ser escalado, de se tornar um paradigma, né? E aí, a Federal da Bahia tinha uma belíssima escola de aplicação, no passado, não tem mais, né? Aí tinha uma belíssima escola de aplicação, a concorrência era maior do que para entrar na universidade. E havia exames e tal. Algumas escolas usaram sorteios, né? Outras definiram segmentos, por exemplo, servidores, né? E tal. Mas esse modelo do colégio de aplicação, na verdade, a origem dele é ter um lugar de experimentação. Os Teachers College de universidades americanas, eles têm um lugar de experimentação e tem muito essa referência, uma espécie de laboratório. Na Federal do Sul da Bahia, que foi a segunda universidade que eu fui reitor, e Mozart mencionou, a gente fez uma solução diferente. Bom, primeiro, deixa eu só retomar o fio. Terminamos o segundo mandato na Federal da Bahia, implantando bacharelados interdisciplinares, que são cursos muito parecidos com o college nos Estados Unidos e com o bacharelado de Bolonha na Europa, que é um curso de formação geral.
É claro que formação geral que será complementada com formações específicas, mas o acesso das pessoas à universidade se dava pelas grandes áreas e não pelas profissões, para que a escolha profissional se desse com conhecimento de causa. Deixa eu só pegar essa questão conhecimento de causa, que merece uma explicação, sim. Um jovem, 16, 17 anos, se preparando para entrar numa universidade pública, tem conhecimento do que é a relevância, o conteúdo, o que é a prática da sua escolha? Se tiver, é por outra via, não é por sua experiência própria, é por família, por informações. Então, no sistema brasileiro, os jovens são obrigados a escolher a profissão, a escolher a escola ou faculdade e a universidade antes de entrar na instituição. Quando entra e vê que não é aquilo que pensava que era, uma das razões, não totalmente, dessa grande evasão que o Mozart falou, é essa impossibilidade de mudar, porque o sistema público no Brasil é um sistema estatal, o acesso à educação superior é um direito, evidentemente, mas é regido pelas regras de acesso ao serviço público. E aí, se alguém faz um processo seletivo, é selecionado para um certo curso, não pode mudar. E muita gente desiste, porque simplesmente descobriu, da pior maneira possível, né, sofrendo, né, que aquilo que pensava que era a sua carreira não se confirma com o processo de formação. Então, nos bacharelados interdisciplinares, o que fizemos foi, os alunos entram, porque ainda existe, na Universidade Federal da Bahia, nas 4 grandes áreas do Enem, e mais a área de saúde. Ao entrar na grande área, fazem, porque ainda tem, como eu disse, né? Esse curso de primeiro ciclo, e nesse curso de primeiro ciclo, tomam as decisões para um processo seletivo para o curso de segundo ciclo. Isso é muito mais parecido com o que se faz na Europa e com o que se faz na América do Norte, com o que se faz em todos os países da comunidade britânica, da Commonwealth, na Índia, na China, no Sudeste Asiático, na Austrália, na Nova Zelândia, né? E não se faz nem no Brasil, nem na América Latina, né? Então, esse sistema de seleção, com o primeiro ciclo sendo uma formação universitária geral, de alguma maneira, uma forma de trazer para os sujeitos a capacidade de escolher sua formação, ao mesmo tempo convivendo com formações que serão outras trajetórias formativas, outras escolhas, né? E a interprofissionalidade se dá nesse aspecto, dando conta daquele primeiro ponto que eu mencionei, a negação, a denegação da possibilidade da formação compartilhada, né? Pois bem, então eu fiz esse introito também para responder à questão. Na Federal do Sul da Bahia, depois que eu terminei o mandato em 2010, na Federal da Bahia, em 2012 fui convidado para compor a comissão de implantação de uma universidade federal nova, que seria no sul da Bahia. O sul da Bahia, eu sei que muitos de vocês conhecem, porque é uma área muito procurada, resorts, belas praias e tal, é uma das regiões mais desiguais do Brasil. A costa é aquela maravilha. O interior é uma pobreza tremenda, né? E aí nós aplicamos uma lógica de pensar, conhecer o território, antes de conceber a universidade. Melhor, conceber a universidade no diálogo com o território, mas não o território selecionado, e sim o território real, da sociedade real do território. Foi uma experiência fantástica. Pois bem, o que é que resultou disso? Encontramos que o maior apagão dessa região
não é de engenheiros, não é de médicos, não é de advogados, não é de engenheiros, não é de profissionais, é de professor para a educação básica pública. As prefeituras fazem concursos assim, em série, sem preencher vagas. Não tem professor de física, não tem professor de matemática, não tem professor de português, tem muito professor de geografia por uma série de questões locais, tem professor de biologia por outras questões locais. Ao constatar isso, o que fizemos foi construir uma possibilidade de que o sistema público de educação básica tivesse uma conexão orgânica com a universidade. E aí não foi inovação nenhuma, porque Anísio Teixeira já tinha concebido isso em 1952. O conceito de colégio universitário não é colégio de aplicação. É o seguinte, a universidade, já na sua entrada, ela se descentraliza na rede pública. Então, nós realizamos a seguinte estratégia. Eu estou dizendo realizamos porque foi feito, está lá. Né? Os municípios que tinham maior produção de egressos do ensino básico público, verificamos que escola do ensino médio tinha ociosidade, pavilhões, salas, e todas têm, por causa da imensa evasão, né? E fizemos um convite a essas escolas para elas se tornarem colégios universitários. Quer dizer, a entrada na universidade se dá nesses espaços descentralizados. E a universidade equipou esses lugares, esses pavilhões, com equipamentos de telepresença ou metapresença, como a gente costumava dizer lá, né? Fazendo com que os primeiros componentes curriculares da universidade, o estudante não precisava se deslocar do seu pequeno município para ir para as sedes. Isso com a constatação de que, tão séria, tão grave, quanto a exclusão racial, exclusão social, é a exclusão territorial, que elas todas estão combinadas, há uma interseccionalidade entre elas. Né? É mais difícil um jovem de Medeiros Neto, que é uma cidade pequena, já na fronteira sul da Bahia com Espírito Santo e Minas Gerais, chegar a Itabuna, que seria a sede a reitoria da universidade, né? Do que ir para a Vitória do Espírito Santo ou ir para Brasília, né? E ainda mais se for pobre, né? Então, um lugar como Quaraci, por exemplo, né? É um lugar que está a 90 quilômetros de Itabuna, mas esses 90 quilômetros parecem 9.000 quilômetros assim, de distância social, né? Então, nós instalamos, o projeto original era que seriam 32 colégios universitários. Instalamos 8. E esses 8 colégios universitários fizeram com que a entrada da juventude desses locais na universidade se desse de um modo como se fosse uma transição. Claro, todo mundo faz Enem, mas quem é que iria para Quaraci para fazer um Enem, para estudar em um colégio universitário em que a entrada na universidade não se dava e não se dá em profissões? O que acontece é que isso fez com que a juventude da região, e principalmente aquela juventude que, mesmo com o Enem e Sisu, seria capaz de entrar naquela universidade. Porque as vagas pelo Enem e Sisu elas são disputadas nacionalmente. Aí tem exemplos até dramáticos tem cursos no interior, cursos de qualidade muito boa, que tem uma proporção de alunos do entorno minúscula. Aliás, tem universidades inteiras assim, né? São Paulo tem uma super universidade que a maior parte dos estudantes vem de todo o Brasil, né? O entorno é pouco representado, né? Então, esse modelo é um modelo que foi testado, funciona entre nós, mas não é invenção nossa, né? Esse é o sistema que a Califórnia tem, o Texas tem, o Canadá tem. No Canadá chama CEGEP, né?
Na Califórnia, são os community colleges, né? A Escandinávia tem isso também, né? Eles têm Hochschule, né? Que são, na verdade, a pronúncia até é outra. Eu não falo sueco nem norueguês, mas essa indicação. E o que é isso? São formações que preparam a entrada para a universidade como transição, né? Minha neta mesmo fez, ela mora na Califórnia, né? Ela fez um community college, 2 anos. O desempenho no community college permite a entrada no college. Ela agora está na Universidade da Califórnia, em Berkeley, né? E fará a sua carreira, mas a entrada foi uma entrada, não é tão suave assim, porque tem uma transição cultural importante, mas, ao mesmo tempo, é muito menos traumática do que esse sistema que eu nunca entendi como é que um país se organiza nessa comoção nacional que era o vestibular antigamente, agora é o Enem. Quer dizer, num episódio você resolve a vida. É por isso que é tão tenso, tão assim, tanto sofrimento em algo que deveria ser uma celebração. Talvez até, vocês me permitam aí até entrar na viagem, né? Será que é por isso que esses trotes são tão cruéis, tão agressivos, né? Quer dizer, é uma coisa que dói como se fosse uma celebração, mas de algo que é doloroso, né? Podendo ser um processo humano, né? De chegar na universidade com uma série de possibilidades, de aberturas e construções positivas, né? Então, diga, Mozart, fale. E aí, né, Dalmar, fazendo essa reflexão agora que você está fazendo de forma brilhante, fica difícil imaginar como é que de cada 100, 57 desistem. Veja que outro paradoxo. Só esse comentário. Fantástico comentário. Tem mais alguma questão, Antônio, assim, para a gente, você que está aí organizando? Não, tem alguns comentários. Agora eu estou ficando não vesgo assim, mas assim porque o pessoal está falando no chat de pergunta. Então, mas tem uma outra pergunta que apareceu aqui que diz assim, professor, será que do Alexandro Donizete, será que a proliferação de faculdades de licenciaturas, tanto presencial quanto EAD, não prejudicou uma melhor formação de professor, já que algumas custam menos de R$100? Eu acho que a pergunta é muito boa, mas eu não concordaria com não prejudicou. Eu acho que já era muito ruim antes desse processo ocorrer, mas muito ruim por aquilo que eu falei antes, né? Quer dizer, a qualidade na formação é equacionada como uma redução da quantidade nas instituições públicas, da formação docente, né? Então, as universidades contribuem com muito pouca abertura de licenciatura. Nós temos o quê? Alguma coisa como mais de 1 milhão de estudantes universitários no setor público, né? Quantos desses estão em licenciatura? É uma proporção pequena. E aí, o setor privado é um setor de mercado, avalia nichos. E o mercado, onde tem espaço vazio, ele ocupa. Esse espaço vazio se dá muito em função de uma certa... Eu ia usar a palavra timidez, mas não é uma boa palavra para isso, mas de uma retração, eu acho que a palavra retração é boa, de uma retração do setor público em oferecer de um modo massivo a formação docente. E eu não tenho medo de usar a palavra massivo, porque massificação ou massividade é melhor, né? Massividade não corresponde necessariamente à quebra de qualidade se o processo for um processo conduzido com qualidade. E só quem tem, digamos, condição de realizar isso com qualidade, apesar de muitas exceções, eu acho que as confessionais brasileiras, as católicas, são muito boas, tem algumas universidades comunitárias também muito boas, mas o setor privado lucrativo
não tem lógica para a qualidade, porque a lógica da lucratividade é a de gastar menos para ganhar mais. E gastar menos para ganhar mais, necessariamente, é uma equação que reduz a qualidade da formação. Então, o setor público é o que teria a condição de realizar essa massividade com qualidade. E ele faz isso, mas sabe onde? Nas profissões. Não faz para a formação docente, né? E aí, na Federal do Sul da Bahia, já que fomos provocados, né, Mozart? Aí, qual foi a solução que trouxemos para aquele apagão de formação docente, né? Além dos bacharelados interdisciplinares como entrada, nós criamos as licenciaturas interdisciplinares. O que é o quê? É o primeiro ciclo da universidade, pode ser o ciclo de formação docente. Não somente o bacharelado em ciências da natureza e suas tecnologias, mas também a licenciatura em ciências da natureza e suas tecnologias. Não somente o bacharelado em ciências humanas e sociais e suas tecnologias, mas também a licenciatura em ciências humanas e sociais e suas tecnologias, né? Não somente o bacharelado em artes, mas também a licenciatura em artes. E o interessante, viu, Antônio, é que isso permitiu que a gente abrisse um tipo de entrada na universidade usando um dispositivo que a lei já permitia, que é a chamada área básica de ingresso. A lei permitia e as universidades não usavam, ou usavam muito pouco, né? Por exemplo, a área básica de ingresso, mosaico da química, né? A química já usava antes, área básica de ingresso em química. Por que área básica? Porque a pessoa entrava na área básica de ingresso e depois optava por química industrial, por bacharelado em química, por licenciatura em química. A Federal do ABC tem um esquema parecido, se não me engano, também, o Naumann. Eles têm um BCT lá, que é o Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Então, você entra, faz 3 anos de um ciclo básico, pode sair já com algum tipo de titulação, não me lembro exatamente qual que é agora, e depois você pode avançar para ganhar um outro título, né? Perfeito. Aí sai com 2 diplomas, né? Aí, mas o que fizemos na Federal do Sul da Bahia, isso o ano era 2014, né? Eu falei 2012, nós fizemos a concepção, 2013 foi aquele estudo do território e 2014 abrimos a instituição no segundo semestre, né? Essa área básica de ingresso, o aluno entrando no colégio universitário, ele não precisava escolher a área, ele entrava no colégio universitário e depois é que, tomando informação das áreas, é que faz, está lá, está indo bastante. E você tem razão, a Federal do ABC, aliás, é pioneira atual nesse modelo, que a gente chama o regime de ciclos, né? Não é nenhuma surpresa que a UFABC é a universidade brasileira com indicadores relativos melhores no Brasil. O que é o indicador relativo? É a produção científica com base no conjunto de professores. É uma universidade pequena, a taxa de citação de artigos produzidos lá é maior do que qualquer outra, né? A produtividade científica dos docentes, que o número é pequeno, é maior do que qualquer outra universidade. Aí ela em alguns rankings mundiais que usam dados relativos, né, ela está muito bem. Eu atribuo, sem dúvida, Antônio, é verdade, a esse modelo de formação. Agora, somente ano passado eles abriram licenciaturas, né? E foi um diálogo com a nossa universidade para modelar as licenciaturas interdisciplinares. Diga, Mozart. Almar, e eu sei que você está fazendo um trabalho nesse campo também muito interessante na cátedra, né? O projeto que você, com todo o grupo que está trabalhando na cátedra da educação básica, Alfredo Bossi, tem um projeto que é também das licenciaturas interdisciplinares em ciências. Como é que está, Naumar, nesse campo aí? Como é que é a luta corporativa institucional? Tá bom. Bom, então eu vou... Quanto tempo temos, Mozart?
Até que horas? Diga aí. É 6h30, né? 6h30. Até às 6h30, né? Isso. Tá, eu vou usar uns 10 minutos para responder essa questão com uma súmula de uma apresentação. É o seguinte, na cátedra, a cátedra Alfredo Bose de Educação Básica, a gente está lidando, quer dizer, é um projeto de inovação na USP, e nós estamos trabalhando em 2 planos. Seria possível trabalhar em outros planos, mas esses 2 nós selecionamos. No plano das estruturas e no plano dos processos. No plano das estruturas, arquiteturas curriculares inovadoras e trajetórias formativas. E no plano dos processos, a gente está avançando, e muito rápido, numa perspectiva de aprendizagem ativa. E, mais ainda, na utilização de tecnologias digitais. Porque a constatação é que a saída para o dilema massividade versus qualidade é a utilização intensiva de tecnologias. Aliás, é uma perspectiva, não sei se alguém gostaria até de discutir criticamente, mas é uma perspectiva contraintuitiva, pelo menos do que estão falando aí, de que, aliás, o nome educação à distância eu acho que é infeliz, né? Nós não estamos distantes aqui agora, estamos presentes. Agora, essa presença é mediada por tecnologia, né? Esse uso da tecnologia, se for bem feito, faz coisas que nem a presença física faz. Esse investimento em criar formas de tecnologias para ampliar a escala, a cobertura e garantir qualidade. Porque a vantagem da tecnologia é que você pode escalar com a tecnologia, coisa que a presença física não permite, né? Você pode ampliar a cobertura com a tecnologia. O Antônio me falou que, nesse curso, nós estamos com pessoas participantes, né? Eu nem chamei de alunas, viu? Porque todo mundo, eu sei que aí tem gente de muita experiência, muita formação, com pessoas, com participantes de todo o Brasil. Isso é uma vantagem que precisa ser equacionada para que isso não se torne a superficialidade, o empobrecimento, a padronização, a pasteurização, que só interessa, no caso do setor privado, porque pode reduzir custos. E aí o setor privado não vai investir em garantir a qualidade nesses processos, porque se ganhar 10 mil vendendo 100 mil, e se ganhar 10 mil vendendo 200 mil programas, né? Ele vai pelos 100 mil, né? Que vai custar menos, né? Pois bem, voltando aqui nessa formulação das inovações nesses 2 planos, a gente fez uma prospecção, a gente está chamando uma cartografia de modelos de inovação no contexto brasileiro. Eu não vou dar os detalhes, mas buscamos onde tem bacharelados interdisciplinares, onde tem uso intensivo de tecnologia de informação e comunicação, onde tem metodologias ativas, onde se usam espaços comuns de ensino-aprendizagem. Aliás, a UFRJ abriu um complexo integrado de educação com a influência positivíssima, né, do professor Novo, né, que passou lá um ano como pesquisador visitante, deixou esse legado. É incrível a experiência. Então, fizemos essa cartografia. No percurso, organizamos um grupo de trabalho para desenvolver modelos e protótipos que cobrissem aquele repertório de demandas, né? Então, temos esses 5 grupos de protótipos. Vocês estão vendo aí arranjos institucionais, aí uma influência direta de Mozart, né? Os arranjos institucionais para regime de colaboração, as soluções de organização curricular integrada em espaços formativos, nesse caso, escolas concretas, quer dizer, lugares concretos, complexos integrados de informação, modelos de práticas pedagógicas com base em metodologias ativas,
na perspectiva da transversalidade, ecologia de saberes, e esses dois primeiros, que são, nesse momento, eu diria assim, a intensificação do nosso trabalho, que são protótipos de arquitetura curricular em regime de ciclos, para a formação inicial docente, e protótipos de ambientes reais virtuais. Nós estamos chamando de espaços metapresenciais de coaprendizagem, usando uma redefinição da TIC. Não é TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, e sim TIC, Tecnologias digitais no momento, mas já já serão substituídas, de informação para a inclusão e de conectividade, criatividade, colaboração e compartilhamento. Porque não é só a comunicação que essas tecnologias permitem, né? Permitem tudo isso. E aí, esses dois protótipos estão sendo desdobrados em... Eu vou pular essa aliás, vou pular tudo isso. Se alguém se interessar, eu volto aqui, mas só para entrar nessa questão da formação geral aqui. Desculpem. Vou interromper aqui para que é outra apresentação, essa parte aqui. Me deem um segundo só. Que é essa... Já cheguei e já compartilho agora. Um segundo também. Bom, deixa eu só me desculpar, é que eu não estava planejando mostrar isso, não, mas na provocação, né? O que Mozart está se referindo é um projeto que recente ganhamos, num edital, para apresentar propostas de inovação em estrutura curricular de licenciaturas interdisciplinares. E, aliás, é a primeira vez que a expressão licenciatura interdisciplinar aparece no edital público. Nós entramos, é um projeto em rede com a Universidade Federal do ABC, a Universidade de São Paulo e a Unisantos, né? E o nosso projeto é uma licenciatura interdisciplinar em ciências, que tem 4 blocos curriculares. O primeiro é esse, Formação Geral Interdisciplinar. E aqui estão eles, né? É o bloco Formação Geral Interdisciplinar, composto por módulos curriculares. O que é um módulo curricular? É um conjunto de componentes curriculares que cobrem uma competência ampla, né? Uma questão que, aliás, isso tem, de certa maneira, eu usar a palavra perseguido, mas não é bem perseguido, mas tem estado frequente em todas as experiências que a gente tem participado, é a constatação de que a universidade não se apresenta para os seus estudantes. No máximo, tem uma disciplina que vai ser para os estudantes de História, chamada História da Universidade. Nem sei se é muito frequente isso, mas todos os estudantes que entram nas universidades deveriam saber o que é a universidade, o que foi seu passado, como é no mundo. Isso não tem. Então, há o papel da universidade na formação da cultura e na construção de uma sustentabilidade, uma responsabilidade planetária. O papel da língua na territorialidade do mundo. As leituras do mundo sensível. Quer dizer, a gente não só lê o mundo medindo. Existem muitas formas de ler o mundo, né? O que é a ciência, tecnologia, inovação e criação? Saber isso é essencial, por exemplo, para alguém confirmar uma carreira científica, por exemplo, né? E, como é uma licenciatura interdisciplinar, o tema da educação como compromisso social, né? Esse bloco curricular 1 é seguido de um bloco curricular, e o seguido aqui, desculpem, não é sentido cronológico. Ele se completa, porque não é que vem um primeiro e depois o outro. Esse bloco curricular, formação pedagógica transversal, aqui ele é
realizado por módulos curriculares, que são os 4 grandes temas da cátedra, né? Mozart tem participado de muitas atividades na cátedra. Os 4 eixos da cátedra são fundamentos, valores, teorias e conceitos da educação, espaços, políticas e instituições, na melhor das hipóteses, educadoras, nem sempre se chega, né? Sujeitos e sentidos da educação e as tecnologias práticas e didáticas da educação. Esse é o segundo bloco curricular, Mozart. O terceiro bloco curricular é o bloco curricular temático, né? Que, no caso da formação interdisciplinar em ciências, é o bloco curricular que é composto pelos assuntos, sim, assuntos grandes temas, né? Por exemplo, a BNCC organiza a ciência, ou as ciências, né? Por assuntos, matéria e energia, não chama física, porque também não é só a física que fala de matéria e energia. Terra e universo, está lá, está na norma, está na legislação. Vida e evolução, matemática e computação. Esses 4 módulos curriculares compõem as ciências da natureza. Esses outros 4 módulos curriculares compõem as ciências humanas e sociais. E também, para completar o desenho, o protótipo que estamos avançando, ele se conclui, mas também a conclusão também não é sequencial, não é cronológica, né? Ele se completa melhor com a formação avançada interdisciplinar. E o que é isso? Liberdade. Quer dizer, uma parte importante do currículo da pessoa que está fazendo a licenciatura interdisciplinar em ciências é da sua escolha, da sua construção, evidentemente com orientação, escolhendo componentes curriculares livremente. É claro que essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, porque será julgado pelo produto que é o projeto, né? Então, eu vou interromper o compartilhamento, mas acho que... Nauma, posso ler uma pergunta que tem, acho que meio que você respondeu com essa sua explanação sobre a proposta de nova licenciatura, que é do Luiz Gustavo Campos. Ele diz assim: os pressupostos e premissas desse tipo de formação universitária por 2 ciclos, formação geral e posterior, formação específica, citadas pelo professor Naumar, embasaram, em grande medida, a construção da proposta curricular do novo ensino médio. Considerando o fato de que esse modelo provocará mudanças significativas nos percursos formativos dos estudantes do final da educação básica, não seria urgente realizar uma transição curricular e estrutural nos cursos universitários em escala nacional, visando a manter a coerência epistemológica com a etapa escolar anterior? Aí seria, digamos, eu diria assim, que é o projeto de nação para quando a gente conseguir retomar o governo numa direção sadia, positiva, né? É exatamente isso. Agora, é dificílimo, viu? Quem fez a pergunta, você falou, Antônio? Quem foi? É Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, viu, Luiz Gustavo? É uma tarefa dificílima, porque é preciso que a universidade comece urgente a discutir isso, porque senão vai chegar 1º de janeiro de 2023, né? E aí a gente não terá discutido isso, não terá avançado, ao contrário, terá patinado nessa questão. Aliás, já estamos patinando, né? Parece que tem assim uma incompreensão das bases lógicas e pedagógicas das reformas curriculares, não só do ensino fundamental, mas também do ensino médio, né? Tem uma discussão que está em curso, eu acho que está sendo... Me perdoem, né? Até uma pessoa de fora, imagine, moça, um epidemiologista falar do assunto, né? Eu acho que está equivocada essa discussão, não está se compreendendo os fundamentos, os supostos, os valores, os conceitos de uma proposta que, de uma certa maneira, eu diria assim, não é nem inovadora, viu? Eu diria assim, é uma recuperação de um atraso internacional, no plano internacional, né? Mas legal, boa questão.
problema, né, não, mas a maneira como eu vejo as nossas universidades é que elas são, falando como físico, né, elas são tipo um paquiderme, assim, um elefante. Então, é uma inércia enorme, né? Então, para você conseguir fazer esse tipo de mudança, quem sou eu para falar aqui para dois ex-reitores, conhecem isso muito melhor do que eu, né? Então, mudanças nessa escala aí é um negócio que você vai requerer talvez uma geração inteira na escala temporal, né? Pelo menos, eu acho. Eu, eu acho que iniciativas como essa que vocês estão propondo, essa licenciatura inovadora, são muito importantes e bem-vindas, mas daí a isso ganhar escala realmente é um problema seríssimo, né? Então, a nossa universidade é um paquiderme, né? Então, ela é muito lenta, né? Como tudo, né? Eu acho que mudanças nessa escala sempre são difíceis, né? A escala temporal, ela é outra, né? Diga, Mozart, o que é que você acha? Não, eu não poderia deixar de provocar, não é, eu acho que essa iniciativa da cátedra, eu acho que as cátedras têm um papel de pensar fora da caixa. Veja, a universidade ela deveria fazer isso, mas não faz, principalmente numa área que vai exigir essa visão mais sistêmica, principalmente no campo da formação, naquela linha que o próprio Antônio trouxe. Então, qual é o grande problema, desafio que é enorme? A nossa Bernadette Gato, que está lá contigo, para mim é um dos grandes nomes nessa área da formação de professores, naquele estudo de mais de 10 anos que ela realizou, mas extremamente atual, ela mostrou a fragmentação curricular dentro da universidade. Os meus alunos nas licenciaturas, Naumar, eles me perguntavam muito, Mozart, em que momento eu vou aprender a dar uma boa aula? Veja que coisa, o aluno estava terminando o curso. Aí eu dizia, olha, mas você não tem prática de ensino na faculdade de educação, didática? Aí eles me diziam, não, eles mandam a gente ler os livros para discutir na semana seguinte. Mas em que momento eu vou ser orientado para ter essa visão mais interdisciplinar? Isso que não tem, a pedagogia não dialoga com as licenciaturas diversas. Né? Por isso que no parecer nosso da formação, uma das competências que eu acho que a gente deveria, e eu acho que traz muito dentro da proposta que você coloca, Dalmar, é que dominar os conteúdos é ponto de partida, não é ponto de chegada. Mas saber como ensiná-los, aí sim, porque você, para poder saber como ensinar, você precisa ter essa visão mais integrada do tudo. Por isso que eu acho que essa iniciativa da cátedra, quando a gente voltar ao normal, acho que, como você disse, a uma universidade num ambiente mais sadio, eu acho que o caminho deveria ser por edital. É assim que a ciência e a tecnologia no Brasil, eu acho que Antônio se lembra do PADCT, que era o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi assim que a pós-graduação no Brasil cresceu muito. Né? E aí, naturalmente, eu acho que para poder implementar essas coisas nas universidades, e aí, sabe, eu acho que a gente tem, eu concordo com você, tem aquelas universidades particulares que pensam muito na lucratividade e que estão esmagando aquelas que estão fazendo coisas boas no campo do ensino particular e querem inovar, mas são massacradas por essa escala maciça que vem do setor que só pensa no lucro. E eu acho, na minha opinião, que se a gente integrar as partes boas através de um edital, porque hoje a maior parte dos nossos alunos que estão indo para os alunos que eu estou me referindo da licenciatura, eles estão saindo do setor particular. Como você falou também, né, Naumar? Então, eu acho que a gente vai ter que ter editais provocando indução. Você não faz inovação, infelizmente, na universidade, se não for por um mecanismo indutor. O PADCT foi assim. Né? Eu acho que teve um papel muito importante. Então, Naumar, eu acho que essas suas reflexões,
esse trabalho, que não é reflexão só, essas atitudes, reflexões que se transformam em atitudes inovadoras, eu acho que a gente precisa cada vez mais trazer, por isso que eu não poderia, sabe, deixar de te perguntar sobre a importância desse trabalho que a cátedra vem fazendo para empurrar a fronteira da formação. Se a gente ficar fazendo o mesmo, a gente vai continuar com o olhar do século XIX, XVIII, né? Nem XX. Tem uma frase de um matemático já falecido. Eu uso muito essa frase porque eu acho que ela é muito atual. Richard Remy, ele diz o seguinte: se o professor deveria formar o aluno para o futuro do aluno e não para o passado do professor. Não é? Então, eu acho que essa iniciativa da cátedra, eu acho que ela é muito importante. E se a gente tivesse em outro ambiente, a gente só poderia dar uma certa escala se a gente tivesse editais ou edital provocando esse tipo de inovação. Aí, as universidades públicas, com algumas boas particulares, as PUCs, que têm coisas muito inovadoras. Eu vou te convidar, Naumar, para estar numa reunião com o pessoal da PUC do Paraná. Eles estão fazendo umas coisas bem interessantes nessa linha também. Eu acho que a gente tem que unir, criar redes de cooperação e colaboração que estão pensando à frente do seu tempo. Que já deveria ser, mas como a universidade não pensa, mantém a fragmentação curricular, não quer tentar ter os espaços de congruência para construir esses campos que você está trazendo, da inter- e transdisciplinaridade, porque é muito mais cômodo, né, Naumar? Vamos ser honestos. Né? A corporação, por que eu vou sair do meu lugar de conforto, né? Romper com essa situação? Eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que produzir papers, eu tenho que orientar alunos, porque é isso que dá status na universidade. Mas se a gente não romper com isso, cara, a gente não vai avançar. E sem uma educação básica de qualidade, todos os estudos mostram que a qualidade da educação básica passa pela qualidade do professor. É o fator mais importante. Não é o único, mas é o fator mais importante. Né? Então, assim, eu queria muito essas tuas reflexões. O Brasil precisa mais fazer essas reflexões. Nós, educadores, né? E aí nós, eu estou falando do conjunto dos cento e tantos que estão nos acompanhando hoje, a gente precisa refletir e agir. Né? Então, eu gosto que você reflete e age. Né? E age pensando fora da caixa. Isso foi sempre uma coisa que marcou muito a sua forma de atuar. Por isso que eu não queria deixar de trazer essa pergunta desse teu trabalho na cátedra. Tá bom, obrigado e obrigado pela oportunidade também de divulgar um pouco esse trabalho, que é um trabalho coletivo muito intenso. Você viu a gente atuando, né? Estamos no momento, Mozart, com 34 pesquisadores em pós-doc e temos mais 18 pesquisadores colaboradores, né? Agora, realmente, você mencionou, claro, tem as figuras, os fundadores da cátedra, o professor Lino de Macedo, o professor Nilson Machado e o professor Luiz Carlos de Menezes, e o Cordão é o nosso escudeiro mor, mas a pessoa que realmente a grande referência é Bernadette Gatti. Eu notei aí no chat que alguém pediu a referência do nome da professora Bernadette Gatti, e ela tem um trabalho incrível sobre o panorama da educação e dos educadores no Brasil. Né? E esse panorama eu vejo pouco utilizado para refletir sobre os dilemas e as questões e os problemas da educação. Então... Olha, Naumar, para você ter uma ideia, quando ela publicou aquele trabalho que ela fez da fragmentação curricular, olhando todos os cursos de licenciatura, não foi só de pedagogia, do Brasil inteiro. Eu fui para um evento dos pró-reitores de graduação, convidado para fazer a palestra de abertura. Eu levei o livro da Bernadette e perguntei: quem conhece esse trabalho da Bernadette Gatti?
olha, tinha uns 300 pró-reitores. Eu acho que 5 levantaram a mão, sabe? Eu vou levantar para não dizer... A universidade é longe, sabe, dessas coisas. Gente, não dá mais para vocês pensarem em fazer licenciatura sem ler o que ela escreveu. Ou vocês me dizem que ela fez tudo equivocado, o que não foi, obviamente, tanto que até hoje é uma referência, ou a gente deveria mudar, porque um país sério deveria... Está aqui o estudo, está aqui mostrando o que a gente precisa fazer, por que a gente faz? Pois é, estamos na hora, né, Antônio? Isso, pois é, não, mas se você quiser fazer os seus comentários finais, né, o nosso encerramento, há vários comentários no chat aqui, agradecendo a você, ao curso. A Rosângela falou que o aprendizado do curso é só um impacto imediato, Moza, diz que ela fez uma boa prova num concurso aqui, um processo seletivo, acertou questões. O Geraldo Vicente recomenda o livro Professores do Brasil, que está disponível na internet, não sei se você conhece esse livro. Então, é esse livro que o Mozart mencionou, da Bernadette Gatti. É esse. Isso. Veja o livro, o Geraldo Vicente recomenda aqui, Professores do Brasil, está disponível na internet. Vários comentários. Havia um comentário, agora eu já não me lembro de quem, sobre aquela questão que você tinha colocado, Naumar, de que às vezes a universidade não atende a comunidade que está no seu entorno, porque vem muita gente de fora, e aí ele lembrou aqui, acho que foi a Tanase, que lembrou o exemplo que Cláudia, acho que é Cláudia Passador, que está com você na Cátedra de São Paulo e com a gente aqui, que falou sobre a educação no campo, não foi, Mozart? Eu acabei não assistindo a aula dela. Foi a Cláudia Passador, que ela... Exatamente, incorporar a comunidade local nos processos de educação, né, que seriam no sentido do que você disse, ou não, mano. Então, e ela vai estar na cátedra. A Cláudia, ela tem atuação concomitante, tanto na nossa como também lá do Naumar. E foi fantástica a aula dela, Naumar, sobre educação no campo, os aspectos. Ela fez uma linha do tempo histórico muito bacana mesmo. A aula dela está disponível no nosso playlist, né? Então, enfim, Naumar, antes de eu encerrar e fazer mais um lembrete, passo para vocês, para os seus comentários finais. E aí a gente arredonda. Mozart também, se quiser fazer comentários finais, a gente encerra hoje. Então, acho que Mozart iria primeiro, depois Naumar, e aí eu dou o aviso de novo. Bom, vocês viram que eu não sou apenas amigo de Naumar. Ele disse, é bom a gente ter amigos, mas está aí a belíssima aula, as reflexões que permitem você sair, pensar fora da caixa. A coisa mais fácil é pensar dentro da caixa. O mais difícil é você inovar. E para inovar tem que pensar fora da caixa. E eu acho que o Naumar ele não tem medo de errar, porque não inova quem não tem. Se você não tiver a possibilidade do erro, você não vai inovar. Você vai estar simplesmente aprendendo aquilo que desenvolveu e aprendeu. Então, Naumar, eu queria muito realmente te agradecer por ter trazido, não só reflexões, mas ações concretas dessa reflexão. Foi lá no sul da Bahia, foi agora na cátedra, está sendo agora na cátedra, e espero um dia ver esse país aproveitando essas questões, essas coisas inovadoras para que o país avance na educação, né? Então, eu queria muito te agradecer, lembrar, né, Antônio, a todos que nos acompanharam até aqui, que na próxima aula será a última do curso. Eu vou apareceram várias perguntas aí sobre o trabalho de final de curso. Eu vou estar 1 hora antes, portanto, às 16 horas da próxima quinta-feira, tirando as eventuais dúvidas. Todavia, a nossa turma técnica aí, que está nos ajudando nesse processo, a Thaisa, o Rafa, eles já falaram para vocês. Olha aí, que está no nosso site, tudo na pasta. Tem várias informações sobre isso. De qualquer maneira, na quinta-feira, 1 hora antes, eu estarei com vocês, tá bom? Então, até lá, gente. E muito obrigado, Naumar. Eu que agradeço aí, como eu disse, a chance de estar aqui com vocês. Naumar travou? Ou eu travei? Eu não estou me vendo travado, não. Eu estou travado, Mozart? Tá não. Estou me ouvindo bem. É. Normal. Não, sou eu. Então,
Então, Antônio, sim, eu estava fazendo esse agradecimento, mas teve um ponto que foi rapidamente tocado e que, se tiver uma oportunidade futura, eu acho que merece que a gente avance, que é o tema da tecnologia. Há uma concepção muito rasa do que é tecnologia na educação, que tem sido bastante colonizada pela mídia. E numa forma de compreensão da tecnologia que eu acho vai trazer mais problemas do que soluções, né? Em especial com todo esse movimento que agora é como se fosse a descoberta, que está em todas as mídias agora, o metaverso, porque o dono do Facebook mudou o nome da empresa e tal, mas é um tema que a gente precisa se apropriar rápido disso, muito rápido, e se apropriar de uma maneira crítica e não de uma maneira submetida, né? Porque se a gente entrar de uma forma submetida, seremos mais peões e consumidores em um mercado dominado que certamente não tem um futuro socialmente solidário numa perspectiva dessa. E aí uma parcela grande da cátedra, Mozart, está dedicada a isso, e você conhece a Roseli, a nossa coordenadora geral, né? Ela está liderando um coletivo que está fazendo um trabalho muito interessante nessa direção de construir formas de participação nesse espaço imersivo que está sendo construído, está sendo chamado de metaverso, mas não uma perspectiva individualista, aqueles óculos que as pessoas ficam fechadas, não. Espaços em que você pode reproduzir ambientes distantes, ambientes que geograficamente distantes, mas traduzindo como uma presença virtual ou uma realidade aumentada, como tecnicamente se chama, né? E esse tema está sendo muito pouco explorado. O que eu tenho visto são bobagens. Me perdoem só tomar mais Não, isso daí é o que o Cristóvão Buarque, nosso ministro da Educação, né, ele está chamando da escola cinematográfica, né, da universidade cinematográfica. Você sai de um modelo teatral para algo muito mais dinâmico do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem. Você falou de uma pessoa que eu tenho também uma grande admiração, que é a Roseli. Ela tem trabalhos muito importantes. Ela orientou o Adelmo. O Adelmo ele trabalhou comigo, era o meu gerente da área de inovação lá no Instituto Ayrton Senna. Fez o mestrado e agora está com doutorado com a Roseli. É uma grande pessoa, uma grande pesquisadora nesse campo. Pois é, esse é um grande tema. Não sei se talvez seja uma sugestão do futuro. As duas cátedras, né, podem articular uma discussão. E eu só ia comentar o que eu falei, a bobagem mais recente que eu vi, né? Uma entidade corporativa do setor privado apresentou ao MEC como se fosse assim uma grande teoria, uma coisa assim bem assim estrondosa, né? De uma perspectiva que eles chamaram de quadrantes híbridos. Não sei se, Mozart, se você viu isso, né? Os quadrantes híbridos. Aí eu até... Sim, eles levaram para o Conselho Nacional de Educação. Pois é, aí eu me interessei, falei, poxa, o nome é bonito, aí fui ver. É uma tabela 2x2, em que bota na vertical síncrono e assíncrono, e na horizontal, real e virtual. E aí os quadrantes são assim, o real síncrono, o real assíncrono, o virtual síncrono, o virtual assíncrono. Qual é o grande equívoco disso? É que antagoniza o síncrono com o assíncrono, como se fossem coisas opostas, e antagoniza o real com o virtual, como se fossem coisas opostas, né? E, na verdade, são processos complementares. Quer dizer, o fato disso estar sendo gravado torna esse síncrono assíncrono. E qualquer gravação recuperada
torna síncrono o que foi de um outro tempo, assíncrono. E o real, vocês acham que isso que estamos experimentando aqui não é real? É real. Estamos num lugar que permite a gente ter, quer dizer, usar o virtual para ter uma presença. E aí eu acho que é uma dicotomia que empobrece, porque aí quantas virtualidades nós não usamos numa sala de aula de presença física, né? E quanta realidade tem nessa nossa interação nesse momento. Então, eu acho que é mais uma dessas grandes bobagens, só que o fato de não estarmos discutindo isso abre um espaço que é aquela mesma lógica. O mercado ocupa todo o espaço aberto e ocupa de maneira pobre, né? Sem reflexão, porque refletir toma tempo, né? Toma investimento, precisa de inteligência, né? E aí aumenta custos. E, para eles, a contenção de custos permite sacrificar qualidade crítica, né? Então, precisamos de competência tecnológica crítica. Eu acho que é uma expressão que a gente pode até começar a tentar aprofundar. Então, Antônio, é isso. Me perdoe se eu estou fazendo assim uma espécie de autoconvite, mas as duas cátedras poderão, no futuro, trabalhar nessa direção. Obrigado, Naumar. Que isso. O convite, acho que é mútuo, né? Acho que a vontade de fazermos coisas juntos sempre existiu desde o momento zero. Então, que isso se torne realidade logo, né? Tá certo? Em breve, eu acho que esse projeto das licenciaturas, no que vocês precisarem, pode contar conosco como cátedra e eu como professor de física, preocupado com essas questões também, se quiser, né? Matéria e universo, estou dentro, né? Bacana, viu? Você vai receber um convite, viu? Pode me incluir, falo para a Roseli, ela sabe disso, né? Então, legal. É o físico que gosta de dar umas pescoçadas nesse negócio de educação aí. Por enquanto, estou só no aprendizado. Mas, enfim. Pessoal, boa noite. Só lembrar, então, o que o Mozart falou agora há pouco, houve comentários no chat. Na semana que vem, a sala estará aberta a partir das 16 horas. Para quem tiver dúvidas sobre o trabalho final, entrar e tirar sua dúvida. Não é obrigado a entrar. A aula acontecerá normalmente a partir das 17, mas a sala estará aberta a partir das 16. Sim, você pode tirar dúvidas, o Mozart vai estar à disposição para conversar com vocês, tá bom? Então, é isso, fiquem bem todos, né? Uma boa noite, bom final de semana, resto de semana, e a gente se vê para o encerramento do nosso curso na semana próxima, né? É isso. Boa noite, fiquem todos bem, tá? Naumar, muitíssimo obrigado, saúde. Obrigado, Naumar. Felicidade. Boa noite, Antônio. meu querido. Boa noite, Naumar. Obrigado, Thaís, Rafa, quem que estava no backstage aí mais dessa vez. Obrigado. Gente, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.